Deus de amor e de segurança em nossas vidas. Estamos no último dia da reunião da Escola Dominical de 2021, que ela foi uma bênção para todos nós, para cada um de nós. O compartilhar, o estar reunido, fazia muito bem à nossa parte espiritual, ao nosso entusiasmo pela vida e à nossa vontade de continuar a ser luz aonde quer que estejamos. Ó Deus de amor, continue conosco nesse final de ano, dando-nos saúde, dando-nos direção para as nossas vidas, que seja feita a sua vontade e não a nossa. Dirige-nos e que possamos estar juntos dia 16 de janeiro. Agradecemos a Rosa, que está sempre aí com amor, carinho, nos acompanhando, e os outros dirigentes também, que são alguns, mas cada um fez com que esses momentos se tornassem maravilhosos em nossas vidas. Esteja conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigada, Vilna. Que coisa boa, né? Bom, nossa lição de hoje tem um título bem sugestivo, né? Luto, superação e fé. É mesmo uma lição que, no fundo, ela está um pouco vinculada àquela lição número 10, que nós já fizemos lá atrás, que eu mesma apresentei para vocês, que era entre o nascer e o morrer. Não sei se vocês se lembram dessa lição há 5 domingos atrás. E essa lição de hoje, Luto, Superação e Fé, é uma lição que, de alguma maneira, dialoga com aquela, que é aquilo que a gente tem observado um pouco, né? Nas nossas lições ultimamente. Elas têm tido um certo vínculo com lições ou até com revistas anteriores, né? E o objetivo que a gente tem nessa lição hoje, então, é dialogar sobre os processos de perdas e luto. Os processos de perda ao longo da nossa vida são sempre muito intensos. E cada caminhada que a gente faz, no geral, implica, né, num ganhar alguma coisa e perder outra coisa. Um pouco esse jogo do deixar para trás e continuar numa experiência nova. E a lição coloca, então, como objetivo a ideia do luto e das perdas nessa perspectiva que é inerente à condição humana, né? Nosso objetivo é discutir sobre isso, é olhar para isso, que, no geral, o assunto do luto, o assunto da morte, o assunto das perdas, sempre são assuntos que, no geral, a gente evita, né? E é um evitar que nos deixa frágeis no sentido da reflexão sobre os acontecimentos, né? Então, o objetivo é esse. Depois, o segundo objetivo é apontar caminhos de superação visando, né, a reestruturação da família, porque, no fundo, a lição vai tangenciando com a questão da pandemia e das perdas, né? Dos queridos, dos familiares, dos amigos, enfim. A estrutura familiar, de alguma maneira, nesses últimos 2 anos, foi alterada, né? Ou com a perda, ou com a doença de familiares ou de amigos, né? E, por último, destacar também como objetivo, destacar a importância da ajuda mútua no processo de enfrentamento do luto, né? Quem aqui já enfrentou o luto sabe o quanto que é um processo individual, pessoalizado, e que, às vezes, é mais demorado do que se suporia e que tem conotações e implicações diferentes de pessoa para pessoa. E, então, a lição também procura explorar a ideia de que a ajuda mútua facilita o processo de enfrentamento do luto, né? Então, essa é um pouco do nosso universo de objetivos que a lição de hoje nos apresenta. É importante a gente destacar que a morte, né, numa perspectiva bem popular, bem simples, inteligível para qualquer pessoa, independente das suas condições acadêmicas e tal, a ideia de que a morte é certa para todos nós é uma verdade que gravita em torno das pessoas. Todo mundo brinca, inclusive, né? De tudo na vida, o que mais certo é a morte, aqueles ditados populares muito simples, mas muito sábios, né? Então, é bem verdade que a morte é certa,
Mas, por um outro lado, até parece que, paradoxalmente, a morte também é uma surpresa. Mesmo que ela seja esperada, mesmo que ela venha no tempo, digamos, o tempo da longevidade da vida e tal, mesmo assim ela é surpreendente no sentido de que ela provoca coisas dentro de cada um de nós, que são coisas talvez nunca antes provocadas para aqueles que enfrentam a questão da morte. E também é importante perceber que essa surpresa da morte, se encontrar com a perda maior, ela põe sempre em xeque a experiência da fé. A nossa fé é sempre testada quando a gente está no limite da experiência de uma perda de alguém querido, de alguém próximo, de algum familiar, né? E, claro, a compreensão de que a morte, porque é uma perda, entre aspas, talvez a perda maior, né? Ela traz consigo sempre esse processo do luto. E o luto é uma novidade. O luto é sempre para nós um estado novo para enfrentar a perda de alguém querido. Esse é o pano de fundo, vamos dizer assim, da nossa conversa de hoje. E nós vamos trabalhar com dois elementos importantes. Uma é o filmezinho, bem curtinho, que a Luciana ou a Ivonete, ou as duas, vão passar para nós agora. E o segundo é o texto bíblico como tal, né? O texto bíblico que ele aparentemente não nos conduz para esse lugar da perda e do luto, mas depois, ao estudá-lo, nós vamos perceber que ele nos aproxima do tema, tá certo? Então, vamos assistir aqui o filminho que as meninas vão projetar para nós. Eu vou só mostrar aqui, ó, esse livro. Dá para ler? Não, está desfocado, agora dá. Aí, ó. É o livro que embasa todo o filminho que nós vamos ver aí. Esse é um livro famoso, né, na temática da morte, que é um livro da Elizabeth Kübler-Ross, que já na década de 70 discute a questão das perdas e de como que a gente lida com o luto. E o filminho é todo feito baseado nesse livro. Deixa eu ver, Rosa. Por muita casualidade, é um livro antigo, é um dos primeiros nessa temática. Imagina, em 78 eu comprei esse livro e tinha ele aqui nas minhas coisas, né? E casualmente, há 15 dias atrás, eu comecei a relê-lo. Olha que interessante. E agora a lição veio e a lição menciona esse livro. É muito interessante. Outro livro que a gente pode... chama-se Pedaços de Nós. É uma pastora metodista, Blanches de Paula, e ela faz um estudo muito bonito sobre a questão do luto e a religião, né? Como é que a religião lida com a questão do luto. E ela vai negociando também na conversa dela com os filósofos, os existencialistas e fenomenólogos, Moltmann e outros desses, né? Que são muito interessantes. São dois textos muito bons que eu casualmente estava lendo quando a lição caiu na minha mão, assim, do nada. Podemos, então, Lu? Acredito que muitos de nós já vivenciamos a experiência da perda, ou de algum ente querido, de um emprego, de um relacionamento da saúde, de animais, de objetos, de uma oportunidade. Afinal, perder faz parte da vida. Contudo, não é nada fácil. Diante dessas situações, passamos por um processo chamado de luto. Olá, eu sou Paulo Rafael e nesse vídeo do Superleituras iremos abordar os 5 estágios do luto, para ajudar você e eu a lidar com esse fenômeno humano que tem origem desde o surgimento das primeiras civilizações. A psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross, pioneira nos estudos de proximidade da morte com pacientes terminais e a maior autoridade no assunto, descreve em seu livro Sobre a Morte e o Morrer os 5 estágios do luto. Vamos lá. Primeiro estágio, negação e isolamento. Esta é uma maneira do indivíduo lidar com uma situação desagradável e dolorosa. A negação funciona como um para-choque depois de notícias inesperadas e chocantes, permitindo que o indivíduo se recupere com o tempo,
mobilizando outras medidas para enfrentar este momento de dor. Geralmente, a negação é uma defesa temporária, sendo substituída por uma aceitação parcial. Exemplo: não acreditar em um diagnóstico de uma doença grave, refazendo muitas vezes o mesmo exame e buscando diversos profissionais. Agir como se aquela realidade dolorosa não estivesse acontecendo. Evitar falar sobre o assunto ou ignorar. Segundo estágio, a raiva. É possível manter firme o primeiro estágio da negação? Ele é substituído por sentimentos de raiva, revolta, inveja, ressentimento. Surge a pergunta: por que eu? Por que comigo? É um momento muito difícil, tanto para a família quanto para as pessoas que circundam o indivíduo que se encontra nesse estágio, pois a raiva propaga-se em todas as direções, projeta-se no ambiente, sem muitas vezes uma razão plausível. A reação de familiares e amigos pode ser de choro e de pesar, culpa e humilhação. Evitando também o contato com o enlutado, aumenta neste a mágoa e a raiva. Um exercício importante a ser feito é colocar-se no lugar dessa pessoa. Será que também não ficaríamos com raiva se fossem interrompidas as atividades do nosso dia a dia, sonhos ou relações essenciais? Terceiro estágio, barganha. Esse estágio é o menos conhecido, mas igualmente útil, embora por um tempo muito curto. A barganha se caracteriza por um tipo de acordo que adia um desfecho inevitável ou que altere um acontecimento. Tende a incluir um prêmio oferecido por um bom comportamento. Estabelece uma meta autoimposta, sendo a maioria das barganhas feitas com Deus com a realização de promessas. Quarto estágio, depressão. É caracterizado por um estado de tristeza frente às perdas ou perdas iminentes. Dizer à pessoa para não ficar triste seria contraproducente, pois todos nós ficamos profundamente tristes quando perdemos, por exemplo, um ente amado. É importante que a pessoa exteriorize seu pesar, dessa forma possibilitará um melhor enfrentamento da situação. Com certeza ela ficará agradecida aos que puderem estar ao seu lado neste momento de tristeza, sem a repelir constantemente para que não fique triste. Quinto estágio, aceitação. Esse estágio é um momento em que a pessoa começa a se adaptar e, por exemplo, a viver sem a presença de uma pessoa ou com a realidade de que a sua rotina de trabalho está alterada, que não possui mais as condições de saúde como antes, possibilitando uma reorganização da sua vida após as suas perdas. É necessário destacar que os estágios do luto não acontecem em uma ordem, como elencadas neste vídeo. Uma pessoa enlutada pode, por exemplo, no estágio de raiva, passar para o de negação e retornar para o de raiva. Não existe uma lógica para os recursos utilizados diante do enfrentamento e de um sofrimento. Cada pessoa é única e possui uma história de características irrepetíveis, bem como reações e posturas diferentes diante da dor. O luto pode durar dias, meses, anos, a depender do vínculo, da história e da personalidade de cada um. Importante é viver o luto e não querer camuflá-lo com excesso de trabalho, consumismo ou indiferença. As lágrimas também são sagradas. Nem todas as pessoas conseguem elaborar naturalmente um processo de luto. Muitas vezes, o auxílio de um psicólogo se faz necessário. Se você ou alguém próximo está enfrentando um momento difícil diante da perda, não tenha receio, busque ajuda. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas e ele pode auxiliar também muitas pessoas nessa autocompreensão da dor e do sofrimento. Instagram, baixe nosso e-book gratuito bem aqui. Um grande abraço e até breve. Obrigada, Lu. Ivonete, eu não sei quem é que fez, no final das contas. Mas, enfim. Bom, achei esse videozinho, que é pequenininho, né? Está sugerido lá na parte da lição do professor, da orientação da classe, e eu achei ele muito interessante, porque ele ajuda a gente a compreender um pouco as coisas que acontecem, né? Esse vídeo é aquilo que eu chamo na escola dominical das aprendizagens paralelas que a gente vai fazendo, né? A gente se reúne aqui para estudar a Bíblia, estudar a lição do domingo e tal, e aí vem uma outra informação que complementa, que ajuda, que amplia o nosso horizonte. Então, acho que ele vem nessa direção. Alguém conhecia? Alguém tinha ideia sobre isso? Vamos abrir rapidinho, assim, para trocar 5 minutos de conversa.
Alguém já conhecia essa estrutura, o texto, o filme? Achou interessante? Das fases, eu já tinha lido um livro sobre isso. Logo que meu pai faleceu, a Rosália me passou um livro. E eu já conhecia. Assim. Ajuda, né, a gente a se entender um pouco, né, Lu? Sim. Acho que tem isso. Quem mais? Eu não conhecia. Não? Nadinha? Esse texto é muito bom, da Elizabeth, é muito bom. Vamos ir, então, para o texto bíblico. O nosso texto bíblico da lição é 2 Reis 4, de 1 a 7. Então, nós vamos projetar aí e vou pedir que alguém leia para nós, tá? Alguém que gosta de ler, porque tem gente que não gosta de ler, né? Eu gosto de ler, eu sempre leio. Mas hoje eu vou pedir para alguém ler para nós. Tá bom, vou pedir que o Edivaldo leia para nós, pode ser? De que versículo? Até o 7. Até o 7, do 1 ao 7. 1 ao 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a quem estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Por favor, Luciana, acho que precisa subir um pouquinho mais, não consegui enxergar. Ok, obrigado. Mais um. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Obrigada, Edivaldo. Então, o texto ele tem uma amplitude muito grande, né? Como grande parte dos textos do Antigo Testamento são assim mesmo. Podemos tirar, Ivonete. Então, o texto tem essa vamos dizer assim, essa abertura, né, para vários caminhos. Por isso que, à primeira vista, a gente lê o texto e fica pensando que a coisa mais importante é o azeite e tal. Na verdade, o texto está sendo usado na lição por uma questão muito simples, que é a questão da morte do marido da viúva, que a própria viúva não tem nome no texto, né? E muito menos o marido. Mas há na verdade, uma menção a essa morte. Eu não estou sabendo, desculpa, eu não estou sabendo sair daqui. Luciana, travou. Luciana, socorro aqui. Travou, não sei se travou, o que aconteceu, eu não estou conseguindo sair daqui. Você tem que passa o mouse em cima e aí vai ter um lugar que vai estar vermelhinho, assim, stop sharing. Pois é, mas o meu... Ele tá... Vocês estão vendo como é que tá, né? Ou não? Não, a gente está vendo a tela, os versículos. Ai, será que é o caso de sair e entrar de novo? Você tem como tirar de mim achei aqui, achei, desculpa. Achou? Achei, desculpa, gente. Ótimo. Tá. Eu vou aproveitar e vou te passar agora, então, o host, porque eu vou precisar sair. A Vilna está falando alguma coisa lá, gente. O que a Vilna queria falar? Liga o som, Vilna, liga o som.
Não, agora eu voltei. Você entrou, veio falar comigo, porque eu estava outra vez no... o meu toda hora volta para o WhatsApp e fica pretinho, tela pequena. Mas agora voltou. Tá, agora está ótimo. Todo mundo ótimo. Tá, eu vou precisar sair hoje, gente. Obrigada, querida. Um beijo. Bom domingo, viu? Obrigada. Bom, então vamos lá. Onde é que eu estava? Estava querendo dizer que a seleção desse texto para esta lição, aparentemente, não nos dá muita clareza. Mas depois que a gente lê a lição como um todo e enfrenta o tema, a gente se dá conta que o fator fundamental aqui do texto bíblico que o autor da lição quer chamar a atenção é para a morte desse marido, que já aparece realizada, né? Quando a viúva relata a sua história, ela já menciona o meu marido que foi morto. Então, como é que é essa história? Vamos começar do princípio para a gente entender, né? Primeiro que os dois livros de Reis, são dois livros, Primeira Reis e Segunda Reis, eles narram as trajetórias mesmo dos reis de Israel, né? E as histórias que envolvem o templo, que envolvem a prática da palavra, né? E especialmente o texto relata as histórias dos profetas, né? Especialmente nos dois livros de Reis, Elias e Eliseu, né? Eliseu que vai suceder Elias. E esse texto que a gente está trabalhando aqui, que é 2 Reis 4, de 1 a 7, ele pertence àquilo que os estudiosos da Bíblia vão chamar de ciclo de Eliseu. Tem o ciclo de Elias e tem o ciclo de Eliseu, quer dizer, o conjunto de textos que dizem respeito ao profeta Eliseu e o conjunto de textos que dizem respeito ao profeta Elias, né? Então, a gente está digamos assim, no cenário de Eliseu. E eu gosto muito desse nome, eu lembro sempre eu tive um cunhado casado com uma cunhada, quer dizer, um cunhado emprestado, que chamava-se Eliseu, que era um homem muito bondoso. E eu sempre gosto de pensar em Eliseu como esse profeta da bondade, né? Bom, o que vai sendo relatado? Que a viúva está passando por necessidades, né? E na iminência, o que é mais grave, de perder os seus filhos para os credores, né? Em razão da morte do marido, pelo qual ela está de luto. Era prática no povo de Israel, quando o marido morria e a viúva ficava com dívidas, se ela não pudesse pagar, ela tinha que, então, dispor dos seus bens, a começar pelos filhos. Então, veja, uma mulher viúva, e a gente também sabia o quanto que ela ficava à mercê, né, da bondade das pessoas, e perder 2 filhos. Claro, havia na história do povo de Israel a figura de uma pessoa que se chamava o resgatador, que é o parente mais próximo dela que tivesse mais condições financeiras. Se ela tivesse esse parente, e se esse parente tivesse condições financeiras, a ele cabia resgatá-la, quer dizer, pagar as suas dívidas e trazê-la para dentro daquela estrutura familiar dele, junto com os poucos bens que ela tinha, no caso, os filhos. Mas ela, aparentemente, não tinha resgatador. Então, ela tinha o problema de ter perdido o marido e ficar, portanto, sem alguém que cuidasse dela, que era assim a estrutura da época, e ainda mais ficar sem os próprios filhos, que poderiam ser auxiliadores, cuidadores dela. Então, ela está desesperada, ela tem dívida, ela está com os filhos na iminência de perdê-los para pagamento das dívidas, e ela provavelmente não tinha um resgatador, porque essa figura do resgatador não aparece na história, né? Aí, o que ela faz? Ela recorre a Eliseu, que é o profeta do momento, né? Por que ela recorre diretamente ao profeta? Isso não era comum, havia negociadores no meio do caminho até chegar ao profeta, que era a autoridade maior. Mas é que ela menciona no texto, ao contar a sua história, que o marido era parte do grupo de Eliseu. Isto é, ele fazia parte da escola de profetas. Porque havia também, junto ao templo, né, essa prática de ir preparando a liderança. Seria mais ou menos como um curso de líderes, né? Eles ficavam, os homens que desejassem, ficavam mais próximos, né? A escola de profetas era uma maneira do povo de Israel, primeiro, sempre com a perspectiva da instrução, da educação, preparar aqueles que sucederiam
os profetas e os sacerdotes todos que iriam, pouco a pouco, morrendo, enfim. Né? Então, a escola de profetas é um espaço de instrução na estrutura do povo judeu, é um espaço de irmandade, de convivência uns com os outros, portanto, um espaço de cuidado, né? E a ideia mesmo era formar os jovens, né, na lei do Senhor, instruí-los mais, para que eles estivessem à disposição para o serviço junto aos profetas. Então, o marido da viúva era uma pessoa como essa, e, portanto, tinha um convívio da comunidade, né? E quando a viúva vem à presença de Eliseu, ela vem exatamente usufruindo, vamos dizer assim, utilizando esse espaço de mais proximidade com o profeta que ela tinha por causa da formação do marido. Né? Então, há um espaço de convívio aqui aberto e ela transita nesse espaço. E o texto e os estudiosos vão dizer que ela, quando se aproxima do profeta, ela grita, ela chora, ela se desespera, né, pedindo que ele interceda para que ela não fique na miséria e ainda perca os 2 filhos. Né? E é muito interessante a conversa que Eliseu vai ter com ela, porque ele pergunta primeiro assim, né, o que ela tinha para oferecer, já que ela tinha vindo a ele para pedir ajuda. Ele pergunta: o que você tem em casa que pode ser a sua parte nessa ajuda, né? Com o que mais ou menos assim, o que você entra no negócio que a gente pode fazer? Eliseu diz para ela: eu posso te ajudar, não diz o texto, mas se pressupõe isso, eu posso te ajudar, mas com o que você entra nessa história, né? Você só pede que eu ajude? Você tem alguma coisa? E ela diz: eu não tenho nada, eu estou na pobreza completa, né? Mas, ao mesmo tempo, ela lembra que ela tem uma botija de azeite em casa, é só o que ela tem. Eu imagino que seja uma equivalente, assim, uma garrafa, né, um jarro de azeite. E ela diz: eu tenho azeite, eu só tenho azeite. E para nós também, agora fazendo um parênteses, é fundamental entender o significado desse azeite. O azeite, para o povo de Israel, sempre foi primeiro um remédio, né? Curava muitas doenças. Ele fazia parte da alimentação. Tudo que se preparava com azeite. No fundo, a metáfora é a metáfora do refrigério, da alimentação. O azeite alimenta, refrigera, né? Cuida, restitui a saúde. Né? Ele também é um combustível para as lâmpadas. E as lâmpadas é aquilo que simboliza a luz. Né? A gente tem que pensar num mundo que não tem luz elétrica. Então, à noite, tudo fica escuro. Como é que a gente enxerga, como é que a gente age à noite? Bom, tem as lâmpadas. E o azeite é o alimentador, né? Da luz. E, por tabela, por metáfora, por analogia, é também símbolo das bênçãos de Deus. O azeite traz a claridade, ilumina, não é? E aí, surpreendentemente, quando ela diz: eu tenho uma botija de azeite, o Eliseu diz para ela assim: então, manda que ela busque, então, vasilhas, peça para os vizinhos vasilhas, e traga para dentro da casa dela muitas vasilhas. Ela certamente pensou: como assim? Eu só tenho uma botijazinha, o que ele quer com essas vasilhas todas dos vizinhos? Né? Mas é muito interessante a manifestação da comunidade, porque a própria comunidade em torno da viúva contribui. Logo todo mundo começa a trazer as vasilhas para a casa da viúva. E o texto relata que eles entram e fecham a porta, né? No sentido de explorar a ideia de que vai acontecer alguma coisa, o Senhor vai ajudar de alguma forma, e é preciso ter um certo mapeamento desse território, é preciso fechar a porta e manter esse cenário um pouco na intimidade. Não é? E é nesse cenário da intimidade da viúva que ela, e a expressão bíblica é fechando a porta, né? Que acontece o milagre da multiplicação. E aí todas aquelas vasilhas que os vizinhos trouxeram e tal, foram sendo cheias, né, com aquele azeite pouco, que houve uma multiplicação do azeite, mais ou menos parecido com a multiplicação dos pães, com a multiplicação do vinho lá
no casamento, já no Novo Testamento que Jesus faz. Então, aquele pouco azeite se transforma em muito azeite. E aí todas aquelas vasilhas são, como é que eu vou dizer, cheias. E aí Eliseu vai dizer assim, vende tudo isso e depois o que sobrar, você pode viver por muito tempo com seus filhos e a situação, entre aspas, se resolve. Esse é vamos dizer assim, é o cenário, né, do texto como um todo, para a gente poder se situar. Mas o que eu não quero deixar passar em branco é que o elemento motivador de toda essa transação que aconteceu é a morte do marido, né? Por causa da morte que ela recorre a Eliseu, é porque ela recorre a Eliseu que Eliseu explora a questão da generosidade dos amigos, e é por causa que ela recorre que Eliseu realiza o milagre e salva, digamos assim, a família. Quais são as ideias centrais, então, que vão aparecer nesse texto para a gente, né? Primeiro que a viúva, embora necessitada, então, viúva, perda, dor, sofrimento. Mas ela, embora necessitada de tudo isso, ela está disposta a superar os seus problemas. Então, se a gente pensar no filmezinho que a gente viu nos diversos estágios, há os estágios de negação, de depressão, e depois o estágio de querer sair dessa situação difícil, né? Então, há, de parte da viúva, esse desejo essa disposição para superar o problema. Mesmo sabendo que algumas perdas, como a morte, não podem ser superadas, é possível, né, pela história da viúva, superar e buscar forças do Senhor. Ou melhor dizendo até, só se supera as perdas e as dores e os sofrimentos buscando forças no Senhor. E aí, na verdade, Eliseu aqui está representando esse poder para além do poder humano, né? Nesse sentido, a comunidade de fé, os amigos, os vizinhos, né, ela é importante para dar apoio às pessoas que enfrentam perdas e lutos. E quando a gente pensa na história da viúva, quando cada um dos vizinhos traz as suas vasilhas, está ajudando essa mulher a, vamos dizer assim, juntar esse azeite todo, que era valiosíssimo, que valia dinheiro, que valia condições para ela depois viver uma vida tranquila, né? Então, e na comunidade de fé, Eliseu acolheu os vizinhos, deram apoio à viúva. Então, assim, se a gente pensar numa situação de perda, no caso dela, perda que envolvia luto, a gente vai se dar conta de que a comunidade de fé, de alguma maneira, representa esse cenário, esse espaço, onde cada um de nós que perdemos ou estamos vivenciando luto, podemos recorrer. E, ao recorrer, nós encontramos não só a graça de Deus nos atingindo, e nos preenchendo, e nos ajudando, e nos motivando para caminhar, mas também a gente vai encontrar a solidariedade dos irmãos, dos vizinhos, no caso, que auxiliam com aquilo que podem oferecer. Esse é o cenário do texto, né? Esse é o entorno do texto bíblico, né? E aí, pela lição, a gente vai para aquele lugar, aquela seção que a gente chama de palavra que ilumina a vida, né? Porque, na verdade, é o texto bíblico vindo para situações concretas do cotidiano. Vamos lá, então, discutir na palavra que ilumina a vida o que é luto, na verdade. E aí ele só vai nos dizendo coisas assim, que luto é esse sentimento profundo de tristeza diante da morte e das perdas. Porque nós somos humanos, porque somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, mais humanos, nós temos dores e nós temos sensibilidades, nós temos emoções e nós temos uma racionalidade, somos constituídos de um conjunto de elementos que nos caracterizam. Então, o sentimento profundo de tristeza diante da morte e das perdas é o elemento mais humano dentro da nossa humanidade. Nós sofremos e sentimos a dor, o sofrimento. Isso a gente pode caracterizar como o espaço do luto. Ou melhor, assim, talvez dizendo,
é lícito a nós, mesmo cristãos, sentirmos dor e sofrimento. Nós podemos sofrer, nós podemos nos entristecer, né? Isso é legítimo. Também o texto vai dizer que o luto é um estado de amargura e de desgosto. Amargura e desgosto, talvez por lamentação, né, das relações com aquele que a gente perdeu, com aquela que a gente perdeu, né? E diz ainda que é um tempo de aflições diante das perdas. O luto, na verdade, é um sentimento que a gente não pode evitar. Isso é um elemento muito importante que aparece no texto para nós. O luto, ele envolve, né, o luto é mais ou menos assim, é alguma coisa que nos atinge e que não tem como a gente dizer não quero e não vou, né? Ele vem porque ele vem por conta da perda do ente querido, da situação especial e assim por diante. Então, não tem como negar o luto. A única possibilidade é aprender a viver com ele e aprender a viver a partir dele, né? Com a clareza da perda e da dor da perda do outro, né? Portanto, é impossível a gente se preparar para o luto. Até porque, como é uma situação de profundo sofrimento e envolve a relação com as pessoas, com aqueles especialmente que morreram, que se ausentaram, né? E cada um de nós tem com cada um daqueles que são queridos para nós relações específicas que não são passíveis de serem regradas. Por conta disso, a experiência do luto para cada um de nós, em cada situação de perda, é diferente. O que demonstra que nós não temos como que nos preparar para enfrentar isso. O luto, quando nos toma, é uma surpresa, porque nunca passamos pela perda daquele ser com quem nós tínhamos aquele tipo de relação, que é muito específica. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas, assim, perder alguém não é apenas perder alguém, é perder alguém com quem cada um de nós tem um tipo de relação, e tem uma relação com uma profundidade maior ou menor. Portanto, o nosso luto vai avançar mais ou vai avançar menos. Estou sendo clara? Não? Sim ou não? Tá. Então, assim, é mais no sentido da gente se dar conta que a nossa identidade pessoal identifica as coisas e os sentimentos que a gente vivencia. Então, a perda, o luto, ela tem característica específica da relação que eu tinha com aquele ser humano. E aí fica tudo muito mais complicado, né? A morte, além da dor, da perda e da saudade, e a palavra saudade é uma palavra tão linda, né? E a gente sabe que só tem no português para dizer essa nostalgia do outro, né? Essa ausência do outro, e o que a ausência do outro faz na vida da gente, né? Então, a morte, além da dor e da perda e da saudade, traz para todos nós outros difíceis desdobramentos, né? Se é uma pessoa muito próxima, marido, filho, pai, irmão, há as coisas da ordem do cotidiano, né? Como que a gente, em plena vivência do luto e da dor, da perda do outro, como é que a gente administra as providências que têm que ser tomadas, as decisões, as demandas, as questões burocráticas, né, que envolvem a ausência do outro. Então, o luto, que a gente dá, às vezes, pouca importância para ele, ou melhor, talvez não seja tão pouca importância que se dá, mas aquilo para o que a gente olha menos, porque a gente não quer pensar na possibilidade da perda do outro, é, sim, um grande problema na vida das pessoas. E a lição de hoje, então, foca nessa questão, por conta do cenário vivido no mundo, no Brasil, nosso país, na nossa cidade, da pandemia. Então, essa morte, que para muitas de nós, na maioria das vezes, é um evento mais distanciado, menos comum, não é? Agora, no tempo da pandemia, se tornou um dado de realidade muito presente. Cada um de nós certamente teria, assim, dedos e dedos de mão para dizer das pessoas queridas que nós fomos perdendo nesse tempo, por conta da pandemia e também pelas outras questões recorrentes dela, né? Então, a experiência da viúva nos aponta caminhos
para vivenciar o luto e enfrentar as mudanças advindas da perda. Porque quando a gente pensa na história da viúva, a gente pensa que a primeira coisa que ela fez foi recorrer a quem tinha poder, que era Eliseu. Depois ela oferece o pouco que ela tem para poder superar aquela questão, né? Que é uma atitude bem prática, bem administrativa da parte dela. Ela entra com o que ela tem nessa história. E Eliseu mobiliza, né? Quando ele pede que ela traga as vasilhas, há uma mobilização dos vizinhos. Então, isso é um terceiro elemento. E aí o milagre, né, da transformação, da multiplicação do azeite acontece. E nessa história, então, com essa pequena história, o texto nos mostra assim, que a dor da perda desencadeia uma série de processos, que, neste caso, foram benéficos, e foram processos de superação da dificuldade inicial. Dizendo de outro modo, né, a morte não precisa ser um elemento de absoluto e completo e permanente sofrimento, mas a morte pode ser o desencadeador de um processo de luto que depois pode nos levar à aquisição e à possibilidade de uma nova experiência de vida, né, no sentido de reafirmação da vida, mesmo diante do evento morte, né? Como é que, então, a experiência da viúva nos ajuda, né? Nos ajuda dizendo assim, agora eu estou bem na lição mesmo, seguindo bem o que a lição diz na parte da palavra que ilumina a vida. A primeira coisa que ela faz é buscar orientação em Deus, né? Ensina na igreja, com os irmãos, com Eliseu, ela vai para o lugar de onde ela é originária, por conta da experiência do marido, que fazia parte da escola dos profetas, né? Reconhecendo também os recursos disponíveis, tanto os materiais como os espirituais, os emocionais. Como é que a gente pode se ajudar no processo de luto, né? É reconhecendo o que a gente tem. Nossa, não tenho mais fulano, não tenho mais fulana, mas eu tenho isso, tenho aquilo outro, e eu posso, então, diante desses elementos disponíveis, desses recursos, reestruturar a vida a partir da perda, da morte e do luto, né? Compartilhando as necessidades com as pessoas próximas e aceitando ajuda, e com isso permitindo que as pessoas sejam instrumentos de Deus para nós. Porque tem um detalhe no texto, que é o finzinho do texto, que diz que a mulher, a viúva, depois que ela participa de todo esse processo da multiplicação do azeite, ela volta para a comunidade para contar o que aconteceu, porque o milagre aconteceu na intimidade da casa dela. Foi lá dentro da casa que isso aconteceu, não foi público. Então, ela reconhece a necessidade que ela tem de testemunhar sobre isso, e ela volta à comunidade e conta para todos tudo o que aconteceu, né? E como é que a gente pode tirar mais elementos dessa história, né? Envolvendo, inclusive, com muito cuidado, as crianças nos processos de luto, porque entre esses vizinhos e entre ela mesma com os 2 filhos, que o texto não diz que idade que tinham, poderiam ser crianças, talvez, o texto da revista nos diz que é importante no processo de luto envolver com cuidado as crianças e auxiliar para que elas participem do processo da perda do ente querido de uma maneira que seja qualitativamente melhor, né? Que seja possível aprender a conviver com a perda como um elemento constitutivo da vida, porque a vida é feita assim de ganhos e de perdas, de possibilidades e de impossibilidades, de ilimites e de limites, né? E a morte é um limite do humano, né? Vivendo a dor e o milagre em família, repartindo a atividade para que os resultados aconteçam. Quer dizer, a viúva não foi econômica, ela falou do que lhe aconteceu, ela propagandeou isso, ela contou disso. E ela contou para dar testemunho da graça de Deus, né? E administrando, claro, esses recursos, porque ela recebeu, na verdade, uma pequena fortuna ali com a multiplicação do azeite. E para ela, então, o problema é como é que a gente administra isso
de forma que esses recursos sejam duráveis. Como é que a gente, então, cuida disso que ela recebeu na gratuidade da graça de Deus, pela interferência do profeta Eliseu, para que a vida dela pudesse ser uma vida saudável, boa, e uma vida de testemunho, né, do milagre que teria acontecido. Bom, para caminhar já na conclusão e a gente poder abrir para a conversa, na perspectiva cristã, nossa, bom, saímos do Antigo Testamento, vamos para hoje, para a nossa vida, e a gente está vivendo, então, agora a extensão daquela história, né, que é a implantação do cristianismo e do qual a gente vai fazer parte. Então, a primeira conclusão importante é assim, que na perspectiva cristã, o luto sempre pressupõe a experiência da presença de Cristo em meio às nossas dores. O cristão, na hora da perda, na hora do luto, nunca está só. Esta é a primeira clareza que nós precisamos ter. Nos dizermos cristãos, assumirmos o cristianismo na nossa vida, implica assumir uma série de questões. Uma delas é que nós nunca estamos sós, porque o Senhor está conosco. Esse elemento que parece até simplório, num grupo como nós, que todos nós estamos professando, né, a experiência cristã, parece desnecessário. E, no fundo, ele é absolutamente necessário, porque mesmo tendo a clareza, né, da presença do Senhor conosco, mesmo assim temos o direito de chorar, mesmo assim temos o direito de lamentar, mesmo assim temos o direito de sentir a ausência do outro, daquele que se foi. Mas o que dá colorido para a nossa dor é a certeza da esperança, né, da vida plena com Jesus. Então, isso é um elemento que, às vezes, para quem, como nós, pratica já o Evangelho com tranquilidade, isso precisa ser reafirmado, né? Precisa ser dito de novo, todos os dias, porque, às vezes, a dor é muito intensa e, às vezes, a gente está um pouco enclausurado na experiência que não veio para fora, talvez, né? Uma segunda conclusão é que cada pessoa, e isso o filmezinho disse para nós lá, né, cada pessoa vive as etapas do luto de forma diferenciada, em tempos distintos e de modo único. E é preciso que haja respeito com a dor de cada um. Veja, foi aquilo que eu tentei dizer antes. Ninguém ama do mesmo jeito. Todos nós podemos dizer, nós temos a experiência de amar o outro, mas cada um de nós ama o outro do seu jeito, com as suas características, com a sua modalidade, né, da forma como entende que é essa relação com o outro. Do mesmo modo, cada um de nós sente a falta do outro de um jeito, do jeito específico, com as características próprias de cada um de nós. E nunca se pede generalidades, né, na dor e no sofrimento da perda do outro. A gente tem clareza de que, como esse caminho ele é único, porque a relação com o outro é única, tanto a relação em vida quanto a relação em morte, né? Então, as características desse sentir a dor da falta do outro, elas também, esse sentir também é especificamente único de cada um de nós. Portanto, não tem tempo, não tem data, não tem modo, não tem forma, não tem roupa, não tem cabelo, não tem jeito de sentir o luto. O luto se sente conforme o jeito que cada um de nós é. E o que é mais fundamental é que a gente precisaria ser capaz de respeitar a dor do outro, né? Ser capaz de respeitar. E isso, em se tratando de família, de grupo de amigos, às vezes fica meio complicado. Não falta aquela amiga que chega e diz, olha, mas vamos lá, porque amanhã é outro dia, vamos começar de novo, vamos sair para comprar uma roupinha nova, quando a gente tem plena dor do luto, né? Então, assim, não é desse jeito, como é que eu vou dizer, previsível e genérico que a gente ajuda o outro. Ajudar o outro é respeitar o momento específico da dor do outro, né? Aí, de uma conclusão que, por piores que sejam as perdas,
por mais dolorosas, por mais complicadas, por mais fundamentais mesmo, porque eu acho que há perdas que são fundamentais na vida da gente, né? Em Deus sempre há recursos para prosseguir, sempre é possível virar essa página. Aliás, eu seria capaz de dizer assim, ó, que se a experiência da espiritualidade, não vou nem falar em religiões, mas se a experiência da espiritualidade na nossa vida não valesse para nada, minimamente ela valeria para nos ajudar a passar pelo momento de dor diante da perda do outro. Porque só existe um lugar onde se aponta a possibilidade da permanência, né? Que é dentro do espaço da religiosidade. É aqui que nós cremos que há uma outra vida, que nós permanecemos de uma outra forma, que nós vamos nos encontrar um dia, assim por diante. Na filosofia, nós não temos isso, em nenhuma das outras ideologias que a gente possa enfrentar, nós vamos encontrar esse tipo de afago no nosso coração e para nos ajudar a passar pela perda, né? Bom, claro, né? A última e mais óbvia conclusão. Nos tempos de pandemia que nunca vivemos antes, a não ser nos livros de história que a gente leu e soube que teve uma pandemia no século XV, no século XVI, no século XII, enfim, né? E temos, assim, as possibilidades de compreender isso são sempre possibilidades no sentido de projeções, porque nós não tínhamos estatística na época que pudesse nos dar quantos morreram, quantos ficaram mal, como é que isso aconteceu, como é que não aconteceu. A gente projeta isso, né? Os estudiosos projetam e nos dão essas informações que nos ajudam a compreender a história da humanidade. Mas nós, fisicamente, nós pessoas, nunca vivemos isso. Então, é claro que, nesse contexto da pandemia, a questão das perdas e a questão do luto nos atinge absolutamente na integralidade. E a pergunta é como é que a gente tem percebido isso, né? Como é que a gente tem se colocado diante disso, né? Se nós temos realmente nos apercebido que esse é um momento especial. E que se nós estamos vivos aqui, todos uns com os outros hoje, isso já é minimamente uma bênção de Deus, porque não pegamos a pandemia, né? Não ficamos frágeis diante dela. Não, só para a gente ir fechando um pouco essa conversa, porque, na verdade, ela é infindável, né? Mas, assim, eu concluo um pouco por aí, pegando as coisas que a revista nos deu como conteúdo e na verdade, tentando dizer que essa fase preparatória para as perdas, ela é tão certa quanto as próprias perdas, não é? Então, quanto mais a gente se orientar sobre isso, quanto mais a gente vivenciar essas experiências todas, mais a gente vai abrindo um leque de possibilidades de conviver com as dores e com as perdas. Tá bom? Vamos abrir para conversar? Eu não sei quem que abre. Ivonete, tu abre para nós, né? Os microfones, para a gente poder trocar uma figurinha aí, certo? Palavra aberta. Hoje eu não vou fazer aquela reação, porque hoje eu dei a lição, então não vou dar a reação. Hoje fica com vocês a reação. Tudo bem? Estou ouvindo. Só um minutinho. Eu já estou voltando. Um minutinho. Quem quer falar? Cada um abre o seu microfone, porque eu não faço ideia onde é que eu abro de todo mundo aqui. Tá, tem que abrir André, tem que abrir Edna, tem que abrir... Não, só eu e o Edivaldo, que saiu um pouquinho. Vamos lá. Eu reconheço que o nosso tema hoje era um tema meio pesadinho, meio duro, mas era o tema da lição de hoje, não tinha como escapar dele. Tentei rir um pouco para não torná-lo tão difícil. Edna, de novo, bem-vinda entre nós. Conversa aí, fale o que você quer dizer. Ivonete, quem quer dizer? Vilna, André, quem sabe o André fala hoje. Edivaldo, vamos lá. Esse tema, ele realmente é um tema muito difícil, porque o luto, ele é difícil para a pessoa que está passando pelo luto, e ele é difícil, conforme até o videozinho lá falou, ele é difícil para as pessoas que estão em volta,
Porque a dor do luto, ela é uma dor tão grande, que ela extrapola para o outro. Quando você está do lado de alguém que está com essa dor tão grande, essa dor passa para você, se sente. Inclusive, dependendo da situação, você sente no corpo. O seu corpo reage, assim. Eu não sei, eu acho que a gente tinha que nascer já preparados para a morte mesmo, porque a gente Ela queria moleza. ninguém está preparado. Por exemplo, uma mãe que tem um filho, a gente quer que os filhos enterrem os pais, mas a gente sabe que há a possibilidade do contrário, e ter um filho é você passar por isso, ter a possibilidade de passar por isso. E uma mãe que enterra um filho é uma dor tão grande, que extrapola. Olha, eu falo só pelo Espírito Santo mesmo, para a pessoa ser consolada. Não tem outro jeito de ser consolada. Não tem. E a gente que está por perto, você não tem palavras que você possa falar. Não tem nada. Não sei. É muito difícil, viu, gente? Muito difícil. Verdade, eu acho que é isso mesmo. E voltando àquele comentário que eu fiz, que eu acho que atravessa toda a lição, que é assim, tão mais doloroso, tão mais difícil quanto o tipo de relação com a perda aconteceu. Cada um de nós vai dando essas características, né? Tá bom, vamos lá. O que mais? Está todo mundo com cara de velório? Não era essa a ideia, não era. Não era essa a ideia. Tá bem. Fale, João. Então, eu acho que primeiro, assim, acho que vale reconhecer a formulação que você faz do luto nessa aula dominical, né? No início, você mesma diz assim que o luto enquanto uma novidade. Acho que é essa a ideia que eu queria pegar. E eu vou tentar pensar por quê, né? Eu acho que tem esse elemento, por mais difícil que seja, como a gente está considerando, mas também você formula uma boa exegese do texto da viúva, né? Quer dizer, então acho que são dois aspectos assim a ser destacado na sua exposição. E no luto enquanto novidade, à medida que você ia expondo, eu ia fazendo assim algumas considerações desse jeito, né? O luto, ele não é fechamento e nem aniquilamento, e sim abertura. Né? Quer dizer, o luto é aquela passagem necessária para a gente não se aniquilar, né? No processo de morte do outro que a gente experimenta, ou da perda, né? Porque o implica, aparece nessa dimensão que a gente está pensando, o outro e a perda do outro. Então, nós estamos sempre na iminência da perda do outro, né? E perdemos outro, fazemos a experiência, isso é inegável. A experiência da perda, ela se impõe com força, é um dado de realidade. E a Ivonete, ela chama a atenção, porque é natural que os mais velhos vão primeiro, depois os jovens, e depois as crianças, e essa ordem, ela não funciona. Essa não é a ordem natural das coisas, né? Na verdade, não existe, parece-me, que uma ordem natural das coisas. As crianças morrem, os jovens morrem, e há avós que fazem a experiência da perda. Essa ordem parece que a gente consegue, desmistificar aqui na nossa reflexão. Então, o luto, e por que a gente faz essa experiência do sentimento do luto, né? Porque a morte, sim, ela é aniquilamento. A morte é o fim. Ela é o fim, né? E no sentido de que ela é o fechamento à morte. É nesse
sentido que eu estou fazendo a oposição à morte enquanto aniquilamento, fechamento, e o luto enquanto possibilidade de aniquilamento, se o outro se deixa, né? E aí, então, o luto é abertura para a vida prosseguir. Então, parece-me que tem essa dialética aí, né? Quer dizer, ela tem que ser articulada dessa perspectiva. Mas no horizonte da fé que a gente se move, né, tanto a morte quanto o luto, eles se dão no horizonte da abertura, porque para a fé a morte é a abertura. Uhum. Né? Senão a gente não entende a morte de Jesus, né? E nem a paixão na abertura para a ressurreição. Então, na perspectiva religiosa, a morte ela ganha uma dimensão de abertura e não de fechamento e nem de aniquilamento. A gente reza isso na tradição cristã. Ó morte, né? Onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória, né? Essa é sempre uma ideia que vem na Semana Santa, né? Pelo menos assim, está muito presente nesse contexto, né? A gente reza nas antífonas, nos textos bíblicos, quando está se celebrando a paixão e o contexto da morte, né? Quer dizer, mas do ponto de vista humano, é uma experiência, assim, assustadora, como diz a Ivonete. Eu acho que, e como foi construindo a Rosa, né? Quer dizer, a psicologia tenta nomear essas etapas, né? A psicanálise, Freud vai trabalhar o tema do luto na psicanálise, e à medida que a Rosa trazia algumas obras, eu estava me lembrando de uma obra de uma psicanalista, que funda uma linha da psicanálise inglesa, que é a Melanie Klein. Ela escreve uma obra chamada Luto e Melancolia, né? Essas duas dimensões, elas vêm juntas, né? O luto e a questão da melancolia, né? Quer dizer, e a melancolia é esse sentimento de tristeza. E como diz a Ivonete, a melancolia que toma a pessoa pode fazer mal para o outro, que está perto, né? E, enfim. Agora, como é que a gente faz assim? Acho que essa é a ideia da lição, uma pedagogia do luto e da melancolia, né? E da tristeza. Porque na perspectiva da fé, é abertura sobre os dois sentidos. Mas não deixa de ser um aniquilamento e um fechamento, a morte, né? Do ponto de vista humano. E o luto é uma espécie, assim, bom, a pessoa, ela tem que seguir vivendo, ela não pode parar aí, na morte do outro. Ou seja, a ideia é que nós não podemos parar na morte do outro. Se a gente para na morte do outro, a gente não segue a vida com a abertura que ela supõe. E a gente tem pessoas que elas não superaram isso ao longo da existência. Então, acho que talvez... Desculpa, Rosa. Talvez o que nós pudéssemos, assim, considerar é que nós precisaríamos construir na cultura uma pedagogia do luto e da melancolia e uma pedagogia da morte, que é isso que nós não temos, né? A gente não quer perder o outro, a gente quer o outro para a gente o tempo todo e não é assim, nós sabemos que não é assim, né? E seria ilusório imaginar que a gente tem o outro para sempre, né? Então, como é que a gente lida nessa contingência humana, né? Nessa finitude humana com o luto? Por isso que eu queria voltar para finalizar minha fala, a formulação que você faz, né? O luto enquanto uma novidade nesse sentido, né? Não que o luto seja da ordem do apaziguamento, mas a novidade enquanto uma possibilidade de reconstituirmos um outro sentido para isso que aparentemente não tem sentido, né? Algo assim. Legal, João. Eu acho que é isso mesmo. E essa ideia de novidade é que a cada perda, a perda é nova para nós. Não existe, vamos dizer assim, o que inviabiliza a preparação para o luto é o fato de que cada luto, entre aspas, é diferente um do outro, que com cada um a gente constrói relações diferenciadas. Essa é um pouco da ideia que eu queria passar, né? Mas, assim, eu acho que é uma conversa, assim, que se abre, não
que se fecha, porque é um tema doloroso, né? Vilma, tu estava querendo falar? Parece que eu ouvi tu levantar a mão, não? Não, mas eu posso até falar, né? Então, Mas aí, eu, por exemplo, na minha casa, nós éramos 6 filhas e um filho mais velho, que não achava nada bom quando a outra nascia e era menina, né? Ficava nervosíssimo. E eu sou a 6ª. Abaixo de mim tive uma só irmã, né? E as outras todas mais velhas. Agora, o que você está falando aí, achei esse finalzinho, achei interessante, porque com cada irmã eu tive uma relação muito diferente. Então, a minha irmã, que fez as lojas e tal, aí a filha dela aí me diz muito, super assim, a filha que ficou com as lojas todas é a confecção. Aí ela fala, tia, mas eu vejo minha mãe forte, porque você passava para ela a sua força que eu sinto atualmente. Passava para ela, ela passava para mim, porque ela teve uma filha doente a vida inteira, mais nova que essa, né, que é a Carla. Então, sim, ela era mais velha e eu era a penúltima. E ela me contava tudo, nós éramos amicíssimas, o marido dela morria de ciúmes de mim a vida inteira, sempre me tratou assim, entendeu? Porque ela queria me ligar toda hora, tudo que ela queria resolver na loja e tal. E com as outras, Vilma, aí foi minha professora a vida inteira. Então, ela me ensinava, era inteligentíssima. Então, quando eu fazia a prova e não tirava nota boa, ela sentia, ficava triste, às vezes chorava. Vilma, não chora, depois eu tiro melhor. Aí, mas ela sentia. Então, foi esse afeto, e que eu falei muito para ela. Quando a Adriana ia para Piracicaba, que mora aqui há muito tempo, né? Eu sempre mandei uma blusa para ela, para minha mãe, da minha mãe professora, né, que ela era. Então, cada uma, não vou contar de todas, que assim eu ia ocupar muito tempo. E eu fui perdendo uma a uma, perdi a mais nova, a minha caçulinha, que eu ajudei ela demais, ela era também minha filha, quando a gente perdeu o pai e a mãe. E aí, quando ela partiu, eu achei que seria melhor para ela, mas a gente sente muito também, não é? Sente, porque ela era assim, minha bonequinha lourinha de olhos azuis e tal. A mulher do rock, que está até aí em Piracicaba esse fim de semana, ela era acima de mim. E aí a gente trabalhou junto muito tempo, eu era coordenadora e ela era professora, então foi uma relação assim de trabalho, de casa, a gente se falava toda noite, ela se aposentou, eu não me aposentei, e aí ela toda noite me ligava para saber as notícias. Aí essa eu senti demais, eu sinto até hoje. E eu tive um período da minha vida que eu ficava assim, culpadíssima. Rosa, eu me sentia culpada. Por que eu estou aqui? Por que quem eu sou? Menina, mas aí a gente fiz terapia a vida inteira, que eu acho que a universidade da vida é uma terapia que você faz ao longo da vida e com pessoas diferentes. Aí, esse período foi dificílimo para mim, tem assim, uns 2 anos tem de pandemia, então tem uns 5 anos. Então, era assim, eu me sentia muito, muito mal comigo mesmo, de eu estar como eu estou. Mas isso as pessoas me ajudaram muito. Você está porque você trabalhou a vida inteira para ser o que você é hoje. Então, começaram a jogar para mim o porquê, entendeu? Você deu valor a coisas que as outras não deram. Então, eu fui sentindo, bom, eu tenho que agradecer a Deus, né? Deus é que está me ajudando. Então, Ele vai me ajudar a sair da culpa também que eu tenho. E, atualmente, olha, eu acho que ele me ajudou muitíssimo. Eu não me sinto mais culpada.
de estar aqui com vocês também. Que bom, Vilma, que bom. Mas eu acho que o exemplo da Vilma é ótimo. Quem tem muitos irmãos, o melhor exemplo é o da Vilma. Porque com cada um a gente tem uma relação diferente e não tem como padronizar, né? Não tem mesmo. Portanto, esse desfecho final, né? Esse afastamento físico absoluto que vai em algum momento da vida acontecer, vai provocar em nós sentimentos diferentes. Isso é muito louco, né? Eu confesso para vocês que poucas vezes eu pensei nisso, mas quando eu comecei a fazer essas leituras, eu tenho lido muito sobre isso, porque eu acho que é importante. Eu gostaria assim, que a família tivesse essa conversa. Essa conversa ela é muito boa, porque ela amplia a possibilidade de compreender o mistério da vida mesmo, que é essa trajetória de cada um de nós e esse encerramento em algum momento, né? Mas acho que ainda é um tema muito tabu, um tema muito preconceituoso na sociedade. A gente não olha para isso e aí, portanto, a gente se prepara menos. Eu não vou nem dizer que a gente se prepararia bem, porque já disse e continuo afirmando, não há preparatória absoluta, mas pelo menos assim, a discussão do tema seria fundamental, né? Legal, queridos. Quem mais? Já vai dizer alguma coisa? Vamos lá. Abre, tá aberto, né? Aberto. Tá. Bom dia. Eu cheguei atrasada, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom. Eu quero fazer, na verdade, um questionamento para uma orientação. Eu conheço uma pessoa, que a Ivonete também conhece, que ele perdeu um filho. E o filho se suicidou aos 18 anos e ele não consegue superar esse luto. Já deve ter uns 3 anos, né, Ivonete? Uns 2 ou 3 anos que isso aconteceu. E ele não consegue superar o luto de nada. E a gente conversando com ele, ele fala assim que o luto dele é eterno. Inclusive, no status dele, a fotinha do status, não, do perfil lá do WhatsApp, está escrito luto eterno. E a vontade dele é de sair pela rua e ficar morando na rua, sabe? Assim, não pensar em nada. Mas, assim, por outro lado, conversando com ele, a gente percebe que ele fala assim: a minha força é Jesus, eu só estou de pé porque Jesus está me segurando. Mas está de pé, está se segurando, mas a gente não vê mudança, ele não reage, não, sabe assim. E algumas vezes eu converso com ele e fico sem saber o que falar. Então, assim, por isso que eu falo assim, é mais uma orientação. Eu sei que cada pessoa reage de um jeito, eu sei que cada pessoa tem um tempo para vivenciar esse luto. E, assim, o que a Vilna acabou de falar sobre se sentir culpada, eu acho que isso, eu não passei ainda por essa situação desta forma. Já perdi meu marido, mas, assim, o meu luto acho que foi mais tranquilo de viver. Acho que com o marido é mais fácil, não sei. Não quero perder meus filhos, não. Perdi meu pai também, mas do meu pai eu lembro muito ainda. Foi tranquilo, graças a Deus, mas é uma lembrança muito boa. Mas eu não sei como lidar. E falo que a Vilna, quando ela diz assim, às vezes eu me sinto culpada, eu acho que esse sentimento é normal, porque a gente não gostaria que o outro fosse. Então, por que não vai eu? E se o outro foi, por que eu não fui também? Né? Eu vejo minha mãe hoje faz muito esse questionamento. Minha mãe está com 81 anos e ela fala, por que Armindo foi e eu não vou? Então, ela fica sempre se perguntando, ela quer ir também, né? Minha mãe fala que ela já quer morrer, não quer mais ficar. E dá um trabalho para a gente que sofre. Mas a minha questão era com relação ele chama Divino, né? Esse rapaz que perdeu o filho. Ele e a família deles, eles são membros da Igreja Assembleia de Deus. Não sei qual, mas eu sei que é Assembleia. E ele vive assim. Eu não consigo entender esse luto eterno. Eu não consigo. Como que eu posso dizer que Deus está me sustentando, Deus é que me leva, e ao mesmo tempo eu não consigo mudar, sair dessa situação?
eu não entendo, e eu gostaria, se vocês puderem me ajudar a entender e também orientar numa conversa que a gente estiver tendo, eu ficarei muito grata. Deixa eu só falar alguma coisa. Quando eu tinha mais ou menos 18 anos, eu ganhei um cartão que estava escrito assim: há coisas que só se veem claramente com os olhos que choram. Então, Edna, você nunca vai saber, eu espero que você nunca saiba. Espero que todos vocês aí, que nenhum de nós saiba que dor que é essa. Que, assim, a situação do Divino foi muito traumática mesmo. O menino suicidou, ele se enforcou, e ele chegou em casa e ainda pegou o menino vivo ainda, pendurado. Você imagina o filho, o pai, né, assim... Realmente, o que eu consigo entender é que vai ser eterno mesmo, não tem. A cura disso é a morte para ele. Eu me sinto muito, mas a cura dessa dor é a morte. Um pai desse quer morrer mesmo. Ele vai se sustentar por Cristo mesmo, porque não tem. É um tema muito complicado mesmo, né? É muito complicado, é muito traumático. Nessas circunstâncias, eu sempre me lembro, não sei se vocês lembram, não vou saber nem dizer os nomes, mas há uns 10, 12 anos, sei lá, aqui em São Paulo, uma criança foi sequestrada, filho de um grande empresário, era um empresário japonês, inclusive, e a criança morreu, foi morta. E na sequência, em seguida pegaram já, era um ex-funcionário do pai, enfim, uma tragédia sem nome. E eu nunca vou esquecer, e esses dias eu assisti de novo isso. Esse homem, logo depois que pegaram o assassino lá do menino e tal, ele disse, o noticiário nacional deu que ele foi à prisão, o rapaz foi preso e tal, e ele foi à prisão e continuou acompanhando o moço, foi julgado, depois condenado, enfim, continuou cuidando do assassino do filho. Bom, teve 1000 desdobramentos nisso. E eu sempre fiquei impressionada com isso, porque como assim, da onde saiu de que lugar que saiu, né, essa capacidade absoluta de passar, superar isso e cuidar do assassino, tanto que depois o rapaz saiu, enfim, essa história é comprida. Mas eu quero dizer assim, eu acho que há um momento após a morte do outro, após a perda, que ou tu diz assim, eu vou para esse lugar e supero, ou eu me entrego a essa dor. E aí cada um faz do seu jeito, do jeito que pode, né? E eu tenho a impressão, Edna, aqui no teu relato, essa pessoa se entregou para essa dor absoluta mesmo. E como a Ivonete diz, talvez seja uma dor que acompanhe eternamente esse pai. O que não significará necessariamente dizer que ele vai ficar num estado de apatia para o resto da vida. Mas o tempo dele talvez seja maior, mais necessário um tempo maior, e aí tem um meandro, aí tem um submundo aí nessa relação com esse filho, que só ele e o filho sabiam, se é que sabem, né? Porque às vezes as relações não são conscientizadas, elas são inconscientes. Então, assim, eu sempre acho que isso que a Vilma falou no início, ó, fazer terapia é fundamental. A terapia nos ajuda a falar, dizer, a verbalizar e tal. Agora, a graça de Deus não precisa da terapia, eu não tenho dúvida disso. Mas que a graça de Deus não prescinde também de todas as ajudas, eu também sei. Né? Lá o Eliseu ajudou a viúva, mas ele usou a comunidade para trazer as vasilhas. Então, quantas pessoas amigas próximas podem, no seu silêncio, respeitando a dor, não é, ajudar muito, porque estar ali junto com, o que não significa interferindo sobre, né? Porque talvez não dê para interferir mesmo. Nenhum de nós vai saber dar essa resposta nunca, porque essa dor, eu acho que em algum momento ela vai se localizando no lugar da intimidade dele, vai ficando para ele. E como diz a Ivonete, vai doer sempre, mas não necessariamente essa dor permanente precisa vir à tona, né? Sempre na relação. Deve ter um momento, talvez, que ele consiga botar isso no lugar certo, para que os que estão convivendo com ele não sofram uma dor igual ou semelhante, né? Eu fico assim muito... Não tem resposta, né? A gente tem reflexões sobre. Fala, Ivonete.
Tem outros casos, não sei se vocês assistiram aquele filme A Fórmula da Água, que é um filme, acho que vale a pena assistir. Só vou fazer um resumo. A criança morreu afogada, o filho, né, do casal lá morreu afogado, e a mulher não se achava no direito de voltar à vida, de ser feliz, por causa da culpa, assim. Mas ele morreu, por que eu vou ser feliz? E tem esses casos também, que a dor é uma forma de punição até. Então, eu não posso ser feliz porque a pessoa está morta. Né? Tem essas reações, eu conheço casos assim. Como é que eu vou ser feliz se o outro está morto? Né? Então, assim, tem casos e mais casos, tem bastante casos, assim, bastante. Gente, esse tema eu já acho maravilhoso que esse amigo de vocês aí está dentro de uma igreja, de alguma maneira ele está sendo cuidado, ele está tendo, né? Enfim, eu acho que esse é um caminho. Mais alguma coisa, Edivaldo, Vilna? Podemos caminhar? Já são 11h30, podemos caminhar para o encerramento. Queria só dizer uma coisa, que nos nossos objetivos da lição de hoje era assim, primeiro dialogar sobre os processos de perdas e luto, né? Que são inerentes à condição humana. Todos nós, ou já passamos ou vamos passar. Não tem como escapar disso. Então, eu queria dizer assim, que eu acho que esse objetivo a gente foi meio que alcançando quando a gente vai falando, né? Depois, apontar caminhos de superação visando a essa reestruturação familiar. No fundo, as perdas e as dores afetam as famílias. Os casos todos que vocês foram falando são casos que envolvem família, né? Porque são as nossas pequenas comunidades. E é isso mesmo, primeiro de tudo, afeta a relação familiar. Então, quando a gente verbaliza, a gente também vai trazendo a família em discussão, né? E também o terceiro objetivo é destacar a importância da ajuda mútua no processo de enfrentamento do luto. Eu acho que tem uma coisa assim meio do tipo, quando a gente fala, a gente cria esses nexos, né? Esses laços. Assim, eu acho que agora, quando a Edna fala do divino, né? E a Ivonete complementa, qualquer um de nós é capaz de visualizar um pouco mais, aproxima mais, né? Estreita mais esse laço, mesmo sem conhecê-lo. Mas, assim, a gente consegue colocar ele nesse conjunto de pessoas que sofrem. E sofrer é uma coisa muito dolorosa mesmo, né? Parece até ridículo dizer isso, sofrimento é doloroso, claro que é, uma redundância, mas, ao mesmo tempo, é da natureza do homem sofrer. E esses espaços de sofrimento são tão mais intensos quanto mais, eu diria assim, a única coisa que eu diria, quanto mais distanciados nós estamos de compreender o real sentido da morte de Jesus, que é nos perdoar de todos os pecados, né? Então, se culpar, para mim, é o último pecado, porque nós não entendemos ainda, talvez, que Jesus já morreu e já pagou isso tudo, né? E que nós temos que realmente aproveitar o tempo que nós temos para falar do bem dele, e não de outras coisas. Mas isso é uma compreensão que não é todo mundo que tem, e a gente tem que ajudar as pessoas a compreenderem isso, porque é isso que vai ajudar a superar, eu acho. É a compreensão do amor maior que se põe sobre todas as dores do mundo, né? Jesus salvou as dores do mundo. Se a gente não compreende isso, a gente está ainda um passo atrás na superação, eu diria assim, na assunção, no assumir a nossa condição de resgatados pelo amor de Jesus, né? O amor de Jesus nos dá paz, nos libera do luto, nos libera da dor, do sofrimento. Não que ele deixe de existir, mas a gente se sente resolvido, né, nisso. Mas isso não é todo mundo, e não é sempre, não é todos os dias. Porque nós não podemos esquecer que nós somos os humanos limitados, né? A gente ainda não compreendeu tudo, a gente ainda não sacou tudo. E quando a gente consegue isso, é a libertação absoluta, né? E eu digo sempre para as pessoas, e isso, o que eu faço com isso que eu não consigo resolver? Olha, meu filho, é meu tio, é meu irmão, é meu pai. Ora por ele. Nós não conseguimos fazer quase nada, quase nada. A gente pode ouvir, ajudar, sugerir e tal, mas o resgate é graça de Deus. É oração mesmo, né? É estar
unido junto com todos os outros que querem o bem daquela pessoa. Então, vamos orar por ela, porque o Senhor vai ouvir essa oração, né? É um mantra, a oração é um mantra que nos aproxima, né, da fonte de vida. Bom, um pouco isso, desculpa pegar a palavra aqui no final. Mais alguma coisa? Lembrando, então, que semana que vem não temos, voltaremos no dia 16. Eu queria pedir o seguinte para vocês. Eu estou fazendo uma lista, tenho feito uma lista aqui, das pessoas que pertenciam à classe alternativa, quando ela era presencial lá na igreja, e também das pessoas que se aproximaram do grupo nesse período todo que a gente teve online. E eu gostaria de poder fazer um contato com essas pessoas para dizer agora como é que nós vamos fazer, né? Que no dia 16 e tal, enfim, para que os de Piracicaba pudessem vir à igreja, para os que não são de Piracicaba e quiserem aproveitar, nós vamos ter uma TV lá que a Ivonete está doando, nós vamos transmitir bem grande, na tela grande, e isso vai ser bom. Então, eu queria pedir para vocês o seguinte, que cada um agora, nas próximas 2 semanas, desse uma lembrada geral das pessoas que estiveram conosco e me mandasse no particular, no meu e-mail particular, porque eu vou estar fazendo contato em nome da classe com todos eles para dizer, olha, a partir do dia 16 nós estamos na igreja, que muita gente deixou de assistir porque não tinha celular ou não sabia mexer com o computador para participar do grupo, né? E aí ficam afastadinhos. Então, agora poderão voltar. Então, eu conto com a ajuda de vocês para me mandarem isso. Pode ser? Que eu posso, embora eu anote todos os domingos e tudo, mas o que vocês lembrarem, vocês me mandariam. Podemos terminar, então? Bom, dizer que hoje é o 2º domingo do Advento, né? Dizer que a gente deseja um feliz Natal, maravilhoso Natal para cada um de nós, né? Que a gente viva essa expressão legítima do nascimento de Jesus, né? Porque aqui que começa a historinha, né? Eu sempre digo, o Natal e a Páscoa são os nossos centros. Não tem Natal sem Páscoa e não tem Páscoa sem Natal, né? Porque, na verdade, os 2 eventos são os eventos que norteiam a nossa fé. Então, que a gente possa ter um Natal muito bonito, cada um de nós, né? Não no sentido da festa, do presente, dessas coisas, mas que a gente consiga viver o nascimento de Jesus e ter a certeza de que a luz chegou, né? E de que a solução dos nossos dramas e problemas também chegou com ela. Então, que a gente tenha um bom tempo de advento agora, até o dia de Natal. Tá bom? Um beijo para cada um, que Deus abençoe todo mundo. E a gente pode continuar se falando, né, no grupo, vou mandar recadinhos para vocês. Fiquem ligados lá que eu vou mandar os recadinhos do nosso começo, a nossa aproximação em janeiro. Tá certo? Beijo, então, tudo de bom para todo mundo. Beijo, boas férias. Boas férias para todo mundo. Boas férias, boas festas. Beijo, Tchau, beijo. feliz ano novo.